Bom, pessoal, vamos dar início aqui mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de logaritmos, certo? E iniciando essa aula, eu quero falar primeiramente da definição de logaritmo, certo? Então eu vou escrever aqui e vou explicar um pouco sobre a definição. Então, pessoal, os matemáticos eles definem o logaritmo como o expoente que você vai colocar numa base B, ela tem que ser uma base maior que zero e diferente de 1, e cujo a potência, né, o resultado da potência vai ser A, que vai ser um número maior que zero. Então, esse é o logaritmo. E em símbolos, a gente escreve assim, ó, o logaritmo de a gente vai ler assim, logaritmo de A na base B é esse expoente, o x. Por quê? Porque quando a gente põe o x na base B, o resultado vai ser A. Isso é o logaritmo. Então, vamos aqui explicitar, né, quem são os termos, o nome de cada termo. Esse termo aqui é chamado de base. Esse aqui é o logaritmano. E o x é o logaritmo. Então, vamos a um exemplo. Exemplo 1. Considere o seguinte logaritmo. Utilizando aqui a definição, se a gente tem o log de 9, né, na base 3. Utilizando a definição, a gente vai ter que descobrir quem é esse logaritmo, o x. Então, usando a definição, a gente vai ter isso aqui, ó. Esse x é o expoente que eu vou botar na base, que é o 3. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3 elevado a x. E o resultado tem que ser o logaritmando, que é o 9. Então, que número eu coloco aqui no expoente do 3 para dar 9? Observe que se eu decompor o 9, eu vou decompor o 9 em fatores primos. Vai ser 3 ao quadrado, né? Então, quando a gente tem essa equação cujo a incógnita ela está no expoente e essas bases são iguais, isso implica dizer o seguinte, que esses expoentes eles vão ser iguais. Se a base é igual, então os expoentes têm que ser igual. Então x tem que ser igual a 2. Então o logaritmo é o x. Nesse caso, o resultado desse logaritmo é 2. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Log de 125 na base 5. Chamar de x aqui. Então, o x é o expoente que eu vou pôr no 5 para dar 125. Se eu fizer a decomposição do 125 em fatores primos, eu vou ter que 125 é 5 ao cubo, né? 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Como as bases são iguais, os expoentes têm que ser igual. Então, x é igual a 3. Portanto, o logaritmo é 3. Então, o log de 125 na base 5 é 3. Aqui eu já posso colocar um 3. Certo? Agora eu vou mostrar a vocês umas consequências diretas da definição. Por exemplo, aqui, o log de A na base A é igual a 1. Por que o log de A na base A é igual a 1? Por causa da definição, né? Que expoente eu vou colocar no A para dar A? É o 1. Então, A elevado a 1 é A. Então, isso é uma consequência direta da definição. O log de um número e a base é o mesmo número, então esse logaritmo vai ser 1. A próxima consequência da definição é essa aqui, ó. B elevado a log de A na base B. Isso aqui vai ser igual a A, por causa da definição novamente. Que expoente aqui o logaritmo? O logaritmo é o expoente que eu vou pôr no B para dar A. Mas, por sua vez, eu estou colocando esse expoente no B de novo. Então, com certeza, vai ser A, esse resultado. Pela própria definição. Porque, se eu utilizar a definição aqui, ó, o log de A na base B é esse expoente aqui, né? Então, ele é o logaritmo
vai ser a mesma coisa que o logaritmo de A na base B. É uma consequência direta da definição. Outra consequência da definição é esse logaritmo aqui, ó. O log de 1 numa base qualquer, né? É zero. Por quê? Porque se eu colocar uma base qualquer, como uma base é diferente de zero, né? O expoente zero sempre vai ser 1. Então isso é uma consequência direta da definição. Agora eu vou mostrar alguns exemplos aqui interessantes que você pode utilizar logaritmos. Log de raiz de 2 na base 2. O log de raiz de 2 na base 2, eu vou tentar descobrir, né? Chamar esse log de x. Então, se ele existir, se eu colocar esse x no 2, o expoente do 2, vai ficar 2 elevado a x, né? Que é a base. Então vai ficar 2 elevado a x. E tem que dar raiz de 2, o logaritmando. Tem que dar raiz de 2. Só que, pela definição de potência de expoente racional, essa raiz aqui, ó, ela pode ser escrita como 2 elevado a 1 meio, né? Pode se escrever assim. Então aqui vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1 meio. Como 2 elevado a x e 2 elevado a 1 meio têm a mesma base, isso implica que os expoentes são iguais. Então aqui vai ficar x igual a 1 meio. X é o logaritmo de raiz de 2 na base 2 e x aqui é igual a 1 meio. Portanto, meio é o logaritmo de raiz de 2 na base 2. Então vamos a mais um exemplo aqui. Um exemplo interessante. Um exemplo 4, um exemplo muito interessante. O log da raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8. Eu vou chamar de x novamente, utilizando a definição, né, de logaritmo. Tem que ser o seguinte: raiz de 8 é a base elevada a x. É igual a raiz de 32, a raiz quadrada de 32, certo? Novamente, a base é raiz de 8 aqui, o expoente é o x, e tem que, o resultado da potência é raiz quadrada de 32. Fatorando 8, eu obtenho o seguinte: 2 ao cubo, né? Em fatores primos, 8, 2 ao cubo, elevado a x. O 32 é 2 à quinta. A fatoração do 32 é 2 à quinta. Então, essa ideia aqui é de colocar todos na mesma base, para que eu só trabalhe com os expoentes. Utilizando a definição, né, de potência, eu vou trabalhar com expoentes agora. Aqui vai ficar 2 elevado a 3, né? Aqui que esse expoente vem para o numerador dessa fração. E aqui tem o índice 2, vem para baixo aqui para o denominador. Isso tudo está elevado a x. Aqui novamente um índice 2 e aqui o expoente 5, né? O 2 permanece, o 5 vai para o numerador e esse 2 vem para o denominador aqui. Novamente, aqui vou aplicar a propriedade potência de potência. Aqui vai ficar 2 elevado a 3x sobre 2 igual a 2 elevado a 5 sobre 2. As bases são iguais. Quando as bases são iguais, eu já posso tirar essas bases. Vou trabalhar agora só com os expoentes. Vai ficar 3x sobre 2 igual a 5 sobre 2. Multiplicando essa equação por 2 dos dois lados, eu vou obter 3x igual a 5. Dividindo por 3 dos dois lados, eu vou obter x igual a 5 sobre 3. Logo, o logaritmo de raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8 é 5 sobre 3. Então, a gente tem uma propriedade muito utilizada, que é essa propriedade aqui. O log de uma potência, na base B, da potência elevada a c, esse expoente c, ele passa multiplicando o logaritmo e esse antes que era a potência vai ficar só a base, lá no logaritmando. Essa é a propriedade que é chamada de logaritmo de potência. Então, vou demonstrar essa propriedade. Pronto, se o log de A na base B é x, então, utilizando a definição de logaritmo, o expoente que eu vou pôr no B tem que dar A, né? Utilizando a definição. Então, aqui vai ficar
b elevado a x é a, certo? Eu tenho essa equação. A partir dessa equação, eu vou levar ambos os membros a c, a um número c. Então aqui vai ficar elevado a c, vou elevar a c aqui. bx, isso tudo vai ficar elevado a c, e a vai ficar elevado a c. Potência de potência, eu vou ter que multiplicar os expoentes. Aqui vai ficar bxc igual a elevado a c, certo? b elevado a xc, a elevado a c. Utilizando novamente a definição de logaritmos, o expoente que eu vou pôr no b vai ter que dar a elevado a c. E quem é o expoente que eu ponho no b? É xc. Então, o expoente xc é igual ao log do a elevado a c na base b. Então, a b é a base, certo? Só que x, eu já tinha dito que x era log de a na base b. Então, o log de a elevado a c na base b é igual, eu vou colocar esse c aqui, e o x vai ser isso, o log de a na base b. Então, está provado aí que o logaritmo de uma potência, o expoente da potência multiplica o logaritmo, passa multiplicando o logaritmo, certo? Então, eu posso pegar um exemplo da questão anterior aqui. O log da raiz de 2. O exemplo 3, né? Eu vou pegar o exemplo 3 e vou mostrar a vocês como é que eu posso utilizar essa propriedade para resolver esse problema, sem usar a definição, né? O log da raiz de 2 no exemplo 3, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a o log de 2 elevado a 1 meio, que raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio, né? Na base 2. Só que aqui é um expoente, ó. Pela propriedade anterior, eu vou passar esse expoente multiplicando o logaritmo. Então, 1 meio passa multiplicando o logaritmo, vezes o logaritmo de 2 na base 2. Só que quem é o expoente que eu ponho no 2 para dar 2? É 1. Então, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, aqui vai ficar só 1 vezes 2, 1 sobre 2, desculpa, vezes 1. Certo? Que é 1 sobre 2. No exemplo 2, eu tenho log de 125 na base 5, que é igual ao log de 5 ao cubo na base 5. Novamente, eu tenho um expoente aqui, eu posso passar esse 3 multiplicando o logaritmo. Então, aqui vai ficar log de 5 na base 5. Então, o expoente que eu ponho no 5 para dar 5 é 1. Então, isso aqui é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Certo? Repare que na outra solução foi utilizada a definição de logaritmos para que eu consiga resolver. Nesse caso, não. Eu fui pelas propriedades que eu acabei de demonstrar. Próxima propriedade, a propriedade anterior era o logaritmo de uma potência. Nessa propriedade, a base desse logaritmo vai ser uma potência. Então vamos lá, propriedade 4. Logaritmo de b elevado a c, logaritmo, desculpa, tá. Logaritmo de a na base b elevado a c vai ser o seguinte, esse c, o expoente, vai passar o inverso dele multiplicando. O inverso de c multiplicando o logaritmo. O logaritmo de a na base b. Essa propriedade agora eu vou demonstrar. Pessoal, o log de a na base b elevado a c, utilizando a definição, né, eu vou chamar de x. Então vai ficar o seguinte, b elevado a c elevado a x, isso tudo elevado a x, é igual a, utilizando a definição do logaritmo. Então, potência de potência, esse x vai passar multiplicando esse logaritmo, esse expoente aqui, c, né?
Então vai ficar b elevado a cx igual a a. Só que utilizando novamente a definição de logaritmo, eu vou ter que o cx, né, o expoente que eu ponho no b, então cx vai ser o log de a na base b. Então cx é o expoente que eu ponho no b para dar a, o resultado da a. Só que eu vou ter que isolar o x, né? Isolando o x vai ficar aqui e esse c vai passar dividindo. Só que eu vou passar ele como o inverso multiplicativo de c, multiplicando o logaritmo de a na base b. E quem é x? X é o log de a na base b elevado a c. Então, o log de a na base b elevado a c é igual a 1 sobre c vezes o log de a na base b. Assim como nós queremos demonstrar, né? Então, o logaritmo de a na base b elevado a c é igual a 1 sobre c vezes o logaritmo de a na base b. Certo? Então, vamos a um exemplo aqui. Nós havíamos resolvido o exemplo 4 pela definição. Agora a gente vai usar duas propriedades que acabamos de mostrar. O log de uma potência e a base do logaritmo sendo uma potência. Então, vamos lá. O log de raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8, eu posso decompor o 32 com fator 2 e o 8 com fator 2 também. Aqui vai ficar log de raiz quadrada de 2 ao cubo, né, que é o 8. Log de 32, raiz quadrada de 32 é 2 elevado a 5, né, ou 32. Então, aqui eu posso usar a definição de potência racional com expoente racional, que vai ficar log de 2 elevado a 5 sobre 2, e embaixo vai ficar log de 3 elevado a 3 sobre 2, certo? Então, utilizando a propriedade de log de uma potência, esses expoentes vêm multiplicando, e essa outra propriedade que eu vou utilizar é a que eu acabei de demonstrar. Esse expoente vai passar dividindo, né? O inverso dele vai dividir isso aqui. O inverso dele vai multiplicar, né? No caso, o inverso de 3 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. O 5 sobre 2 eu vou botar aqui multiplicando. 5 sobre 2 vezes esse daqui, o inverso desse, né? 1 sobre 3 sobre 2. Vezes o logaritmo, que é log de 2 na base 2. O log de 2 na base 2 é 1. O inverso dessa fração é 2 sobre 3. Então aqui vai ficar 5 sobre 2 vezes 2 sobre 3. Vezes 1, mas como eu vou multiplicando por 1, não vou colocar. É igual. Esse 2 vou cortar com esse 2 de cima, né? Aqui vai ficar 5 terços. Certo? Vamos para o exemplo 5, né? O logaritmo de raiz quarta de 5 e a base é raiz cúbica de 5. Utilizando a definição de potência nesse logaritmando, vai ficar assim, 5 elevado a 1 sobre 4, certo? E utilizando a definição de potência aqui na base, vai ficar 5 elevado a 1 terço. O 1 quarto vai passar multiplicando, e o inverso de 1 terço vai passar multiplicando também. O inverso de 1 terço é 3. Log de 5 na base 5. Então, log de 5 na base 5 é 1, e aqui vai ficar 3 sobre 4, certo? Vamos para a propriedade 3, né? Só corrigindo aqui, pessoal, aqui é a propriedade 2. Essa propriedade 2 aqui. Propriedade anterior. Propriedade 3. Log de AC na base B é igual ao log de A na base B mais o log de C na base B. O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos dos fatores. Então, eu vou demonstrar essa propriedade.
Chamemos de x o logaritmo de a na base b e de y o logaritmo de c na base b. Utilizando a definição desses dois logaritmos aqui, eu vou ter que b elevado a x é igual a a, utilizando a definição, né? O expoente que eu vou colocar no b vai dar a. E aqui, novamente, utilizando a definição, eu vou ter que b elevado a y é igual a c. Multiplicando essas duas equações, membro a membro, esse com esse e esse com esse, eu vou ter que b elevado a x vezes b elevado a y tem que ser igual a vezes c. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes, né? Que vai ficar b, repetir a base, e vou somar o expoente x com o expoente y. AC. Utilizando novamente a definição de logaritmo, eu vou ter que x mais y, que é o expoente agora, que eu vou pôr no b, tem que dar AC. Então, eu vou trocar de lado, né? O log de AC na base b tem que ser x mais y. Só que tem a x mais y. X mais x é log de... x é o log de a na base b. Cadê? Aqui, ó. X é o log de a na base b. E o y é o log de c na base b. Então tá aí demonstrado. O log de um produto é a soma dos logaritmos. Então vamos fazer mais um exemplo. Então, mais um exemplo aqui. Log de 5 vezes 2 na base 3. O log de 5 vezes 2 na base 3 é o log de 5 na base 3 mais o log de 2 na base 3. Certo? Exemplo 7. Log de 3 ao quadrado vezes 5 na base 5. O log de 3 ao quadrado vezes 5 na base 5, ele tem que ser igual a o log de 3 ao quadrado, né? O logaritmo desse primeiro fator na base 5, mais desse fator, o logaritmo desse fator na base 5. Log de 5 na base 5. O log de 5 na base 5 é 1. Então aqui vai ficar 1. Mais. Esse 2 ele pode passar multiplicando. Então aqui vai ficar 2 log de 3 na base 5. Então é isso daí, gente.